Hoje continuamos no tema de semana passada. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né? Vamos fazer uma pequena revisão sobre alguns aspectos que nós comentamos semana passada, sobre o metabolismo de carboidratos. E vamos falar mais especificamente sobre o diabetes, que é algo muito recorrente, vocês enfrentarão isso em qualquer área da farmácia. Seja na drogaria, seja nas análises clínicas, nós sempre teremos pacientes com esta doença, porque de fato o diabetes é sim uma doença pandêmica, né? Se espalha e cresce cada vez mais no mundo. Para o diabetes não tem vacina, né? Então é mais difícil de controlar. Vamos falar um pouquinho de catabolismo e anabolismo, só para entender uma questão bioquímica relacionada a isso. O NAD e o FAD, vou mostrar quimicamente para vocês novamente. E vamos entender por que o indivíduo que tem um diabetes, que desenvolve a síndrome de resistência à insulina, ele produz aí os corpos cetônicos. Vamos falar de classificação e etiopatogenia do diabetes. Vamos falar mais um pouquinho de transporte de glicose também, do diabetes mellitus gestacional, o teste que é feito para diagnosticar o diabetes nos pacientes e quais são os critérios para esse diagnóstico, junto com esse teste. E algumas complicações que envolvem essa doença. Ok? Na bioquímica clínica, então, a gente vai aí nessa parte de carboidratos, focar no diabetes e tudo que engloba o diabetes, para que você possa dar um excelente atendimento para os seus clientes. E saiba quais são os testes clínicos envolvidos no diagnóstico do diabetes. Catabolismo e anabolismo. O anabolismo é a construção de moléculas, né? A síntese de novas moléculas. E o catabolismo é a degradação dessas moléculas. Nós degradamos moléculas principalmente para produzir energia, né? Então, nós utilizamos aqui os nutrientes energéticos, carboidratos, gorduras e proteínas. Lembre-se que é justamente nessa ordem de prioridade. Primeiro nós quebramos os carboidratos, depois as gorduras e a última coisa que nós queremos é utilizar proteínas como fonte de energia. São moléculas especialmente importantes, muito especializadas. São moléculas que dá trabalho para sintetizar. E aí gastá-las na produção de energia é de fato um desperdício. Mas podem ser utilizadas aí no catabolismo. Quais são os produtos finais do catabolismo? CO2, esse que você está expirando, né? Água e NH3, que sai lá na sua urina, né? A gente urina basicamente para jogar esse NH3 fora, junto com outros componentes, claro, mas o principal que tem que sair é a amônia. E o anabolismo? Ele utiliza moléculas que nós chamamos de precursoras, como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e bases nitrogenadas, para sintetizar novas moléculas. Proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos, que são também essenciais para a vida. Se você quiser entender a bioquímica inteira está nessa figura. Então, no anabolismo, eu preciso gastar a energia do ATP. Então, para que eu faça o meu anabolismo e sintetize minhas proteínas, eu gasto o meu ATP. Ele vira ADP, né? Eu gasto os NADH, NADPH e FADH2 para produzir energia lá na cadeia de transporte de elétrons que eu mostrei para vocês, né? Então, o catabolismo tem a função principal de refazer todas essas moléculas, regenerar essas moléculas de ATP, NADH, NADPH e FADH2. A bioquímica, o segredo da bioquímica é esse. A partir dessa figura aqui, é que você vai lá no ciclo de Krebs, na cadeia de transporte de elétrons,
na glicólise, tá? Mas esse é o fundamento principal que você tem que entender para entender de bioquímica. As enzimas que participam do armazenamento de energia não são as mesmas que participam das reações para obtenção de energia. Pensa bem, meus amigos, se nós tivéssemos sido feitos apenas com uma rota dessas, por exemplo, de catabolismo. E aí, quando a gente precisasse sintetizar proteínas, a rota simplesmente se inverteria e sintetizaria proteínas. E aí, quando a gente precisasse de energia, a rota inverteria de novo e a gente faria o catabolismo. Isso ia virar uma bagunça danada. E qualquer problema em simplesmente uma enzima seria incompatível com a vida. A gente sabe que existem, por exemplo, problemas na sequência de aminoácidos da hemoglobina em pacientes que são portadores da anemia falciforme. É um aminoácido diferente na hemoglobina, já predispõe à anemia falciforme. Vimos isso, se não me engano, em hematologia. Já pensou um problema numa enzima dessas, se nós não tivéssemos essas duas rotas com enzimas diferentes? Um probleminha desse numa enzima já seria incompatível com a vida, não ia ter jeito. Mas nós percebemos que o paciente que tem anemia falciforme pode viver ainda, mesmo que com algumas restrições, não é? Mas não é incompatível. Então, as enzimas que participam do armazenamento de energia não são as mesmas que participam das reações para obtenção de energia. Então, quando as enzimas aqui do anabolismo estão sintetizando, por exemplo, lipídios para armazenar energia, as enzimas responsáveis por degradar as gorduras são outras. Então, elas funcionam em rotas diferentes, tá? Nós veremos algumas dessas rotas hoje, porque o paciente que está submetido a uma condição de resistência à insulina é como se ele estivesse em jejum. Então, ele ativa o catabolismo das gorduras, que acaba por gerar os corpos cetônicos, que são característicos do paciente que desenvolveu a síndrome de resistência à insulina. Enfim, se houvesse apenas um grupo de enzimas totalmente voltadas para o catabolismo e anabolismo, a inibição de uma delas interromperia ambas reações, e isso ia dar um problema danado. Existem pontos de regulação entre as rotas que são contornados por enzimas diferentes a fim de regular o processo. Então, essas duas rotas até compartilham enzimas iguais. Só que existem pontos específicos em que a enzima que está fazendo o anabolismo contorna aquela enzima responsável pelo catabolismo. Tá? Então, é dessa forma que ambas as reações bioquímicas conseguem coexistir dentro do mesmo organismo. Sem isso, seria muito complicado seguir com o metabolismo adequado do corpo humano. Novamente, um conceito aí sobre NAD e FAD que nós vimos na semana passada. Lá participando, entregando elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, as proteínas da cadeia de transporte de elétrons. E aí, quando esses elétrons transitam no interior dessas proteínas, vocês se lembram disso, mostrei para vocês, isso produz uma energia. Essa energia bombeia prótons para o espaço intermembrana da mitocôndria. E é esse gradiente de prótons que acaba por girar as pás da turbina ATP sintase, da proteína ATP sintase sintetizando ATP. Então, qual é o papel de fato do NAD e o FAD? Se ele que pega os elétrons gerados no catabolismo e entrega lá para as proteínas da cadeia de transporte de elétrons, é como se NAD e FAD fossem baterias. Eles capturam elétrons nas reações catabólicas que liberam energia. A mesma coisa é a bateria do seu celular.
Ele captura elétrons da energia elétrica da sua tomada e armazena internamente e fica funcionando. NAD e FAD capturam esses elétrons, a gente pode ver aqui na figura também, ó. NAD+, NADP e FAD. Eles capturam esses elétrons, se reduzem, se tornando NADH, NADPH e FADH2, e eles entregam lá na cadeia de transporte de elétrons esses elétrons que vão gerar ATP. Esse ATP será utilizado, será gasto nas reações do anabolismo, principalmente. Tá? Posteriormente, então, eles liberam essa energia nas reações anabólicas, que gastam energia para a construção de novas macromoléculas celulares. NAD e FAD, assim como as baterias dos celulares, capturam e guardam os elétrons até que seja necessário utilizar essa energia no anabolismo. A todo instante existe anabolismo no nosso corpo. Aqui eu coloquei novamente o NAD e o FAD. São estruturas químicas que nós não costumamos ver, mas eu faço questão de mostrar para vocês, tá? O NAD e o FAD. O NAD é o dinucleotídeo de nicotinamida, adenina. Ele pode se reduzir a NADH. E o FAD é o dinucleotídeo de flavina e adenina. Pode se reduzir a FADH2. Aqui eu coloquei, provavelmente, os nitrogênios que estão envolvidos nesse processo. Tá? Eles têm duplas ligações, né? E alguns deles podem estar aí oxidados. No caso aqui, esse nitrogênio está fazendo 4 ligações, não está? É por isso que ele está com a carga positiva. Por isso que eu imagino que seja NAD+, né? E o FAD, ele fica sem carga porque os nitrogênios estão com os pares de elétrons livres intactos, né? Eu desenhei isso aqui tudo no CanDraw, é um software muito interessante. Qualquer dia a gente pode montar uma aula para vocês, principalmente que já estão aí perto de formarem, né? Quem quiser ir para a pós-graduação vai precisar aprender a usar esse software para desenhar estruturas. Quando você estiver montando seu projeto, quando você estiver escrevendo seus artigos, você não vai caçar uma figura no Google de um medicamento. Você vai desenhar essa estrutura química no seu software em casa para ela ficar assim, bem bonita e bem apresentável. Tá? Aqui coloquei o NAD+, pegando um hidrogênio, né? Então, existe o hidrogênio geminal, o hidrogênio que está com um elétron a mais, atacando esse carbono. Essa dupla ligação entra em ressonância e regenera o par de elétrons livre aqui do nitrogênio. Então, ele se torna um nitrogênio normal e agora fica sem carga. Coloquei aqui um hidrogênio geminal fazendo isso. E aí, esse nitrogênio que tinha um NOx mais 1, porque ele tinha uma carga mais 1, foi reduzido para um NOx 0. Próximo de 0, né? Menor que mais 1. E isso mesmo, ó, o número de oxidação do nitrogênio se reduz de mais 1 para 0. O nitrogênio volta a ter seu par de elétrons. Tá? Ele estava carregado, foi para um NOx 0. E o FAD? Aqui eu coloquei essa reação acontecendo de forma diferente, com um compartilhamento de apenas um elétron da ligação. E aí seria essa dupla ligação que existe aqui entre esses nitrogênios se dividindo para atacar previamente esses hidrogênios livres, que também são hidrogênios germinais, né? Eles estão com um elétron aqui a mais, de forma semelhante ao que a gente viu na figura anterior. Redução do FAD a FADH2. O número de oxidação do nitrogênio se reduz de 0 para menos 1. E pois ligado ao hidrogênio, por ser mais eletronegativo, rouba a nuvem eletrônica para si. O nitrogênio tem uma eletronegatividade muito parecida com a do carbono, né? Porque eles estão ali um do lado do outro na tabela periódica. Mas, quando o nitrogênio está ligado ao hidrogênio, a gente atribui um menos 1, porque o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ligado ao carbono, então, a gente coloca 0 e 0, ligado ao hidrogênio, menos 1. Então, o NOx dele, que era 0
anteriormente, porque ele estava com um par de elétrons livres dele aqui, tranquilo, só fazia as ligações com carbono, reduziu para -1. É isso que a gente chama de reduzir NAD+, e FAD a NADH e FADH2 quimicamente. Como visto anteriormente, a ausência ou a resistência à insulina faz com que o indivíduo simule uma situação de jejum prolongado. Então, a formação de corpos cetônicos, que eu disse que vou mostrar para vocês hoje, tem a ver com essa situação paradoxal do diabético, que passou a ter uma resistência à insulina. Ele está completamente repleto de glicose circulando no seu sangue e mesmo assim ele está em jejum, porque essa glicose não consegue entrar nas células. Então, ele tem que acionar mecanismos que são os mesmos mecanismos de um indivíduo em jejum, que é a beta-oxidação dos lipídios, né? Que vocês já devem ter visto anteriormente nas disciplinas de bioquímica. Quem está em jejum, quem vai, por exemplo, para aquele programa lá, agora está famoso o Big Brother, mas eu achava até mais legal aquele No Limite. Você vai para o No Limite. Você vai fazer beta-oxidação, porque não vai ter comida o tempo todo. Então, aquela situação de jejum irá permitir que você emagreça até, porque você fará a quebra dos seus triacilgliceróis, lá do tecido adiposo, em ácidos graxos, que vão lentamente ser liberados na sua corrente sanguínea, vão se ligar à albumina e serão distribuídos em todo o seu corpo, para que você utilize esses ácidos graxos para produzir energia. Cada ácido graxo desse tem um esqueleto lá de 2 moléculas, de 2 átomos de carbono, né? Piruvato, que entra lá entra na mitocôndria via acetilcoenzima A e no ciclo de Krebs, produzindo então energia da forma que eu já expliquei para vocês na aula passada, envolvendo lá o transporte de elétrons, a cadeia de transporte de elétrons, NAD, FAD, etc. Nessa situação, então, é necessário utilizar os triglicerídeos armazenados no tecido adiposo como fonte de energia. Tanto o paciente que está em jejum, o indivíduo que está em jejum, lá no No Limite, está utilizando ácidos graxos, quanto o paciente que tem diabetes, a síndrome de resistência à insulina. Os hormônios epinefrina e glucagon, secretados como resposta a níveis baixos de glicose, que é o jejum prolongado, sinalizam a necessidade de quebra de trigliceróis a ácidos graxos mais glicerol para a produção de energia. É aquela fome que você sente 4 horas da tarde depois de almoçar meio-dia. Tá? O que acontece? Quando o alimento chega lá no seu estômago, ele começa a ser digerido, vai para o intestino e a taxa de glicose no sangue aumenta. Esse aumento da taxa de glicose no sangue estimula as células beta do pâncreas, ao passo que inibe a célula alfa do pâncreas. As células beta, então, produzem insulina. Isso faz com que seu fígado absorva a glicose e armazene na forma de glicogênio. Acabou de armazenar todo o glicogênio e ainda tem glicose, o fígado vai e sintetiza lipídios a partir dessa glicose. Quem engorda é o carboidrato em excesso, tá? É por conta disso. Aí beleza, você continua trabalhando na farmácia, você ajeita uma prateleira ou outra, anda pelo salão, atende um cliente, conversa com alguém, atende o telefone e vai gastando sua energia ali, seus carboidratos. Começa a gastar também o glicogênio até, que estaria acumulado nos músculos e no fígado. Então a taxa de glicose no sangue diminui. Baixa a taxa de glicose. Estamos aqui agora. Essa baixa taxa de glicose estimula as células alfa pancreáticas enquanto inibe as células beta. As células alfa produzem glucagon.
E aí o fígado passa a quebrar o glicogênio e liberar a glicose. E ativa, então, uma forma de sobrevivência ali para que você consiga ter glicose circulante. Quebra o glicogênio. E você já percebeu alguma vez, com certeza, que mesmo que você vá e sinta essa fome, que parece que você nem almoçou, se você continuar trabalhando ou praticando algum esporte, jogando bola, criança, por exemplo, fica o dia inteiro fora de casa sem comer. É por quê? É por causa dessa ativação via glucagon da quebra de glicogênio e, mais adiante, quando até mesmo esse glicogênio acaba, a quebra dos triacilgliceróis. No diabético, apesar da hiperglicemia, por isso que eu digo que é uma situação paradoxal, que é uma dúvida, né? Uma dúvida que assim, para o corpo é algo indecifrável, ele não entende o que está acontecendo, porque não era para funcionar daquele jeito. Porque ao passo que eu tenho uma hiperglicemia nesse indivíduo, ocorre também a liberação de glucagon, que comanda a ativação da lipase e a degradação de triacilgliceróis. Então isso acontece aqui também por conta do glucagon no tecido adiposo, tá? Então, mais triacilgliceróis. E aí, esse slide é bem legal porque é o início, talvez a gente trate disso mais para frente, do que a gente chama de síndrome metabólica. Vocês irão reparar que, geralmente, os pacientes diabéticos também são obesos. E, geralmente, os pacientes obesos também são diabéticos. Então, é por causa disso que eu descrevi aqui nessa figura, que, clinicamente, a maioria dos pacientes obesos desenvolve diabetes e a maioria dos pacientes diabéticos é obesa. Tá? Porque tem esse descontrole entre insulina e glucagon. Vejam que eu tenho uma hiperglicemia com o glucagon ainda funcionando para degradar triacilgliceróis. Só que, como o indivíduo é diabético, cada vez mais o pâncreas sintetiza insulina. E a insulina tem que estar inibida para que os triacilgliceróis passem a ser quebrados. Então, por que o paciente diabético se torna obeso? Porque o glucagon está fazendo só o fígado quebrar o glicogênio, não está fazendo o fígado quebrar triacilgliceróis. Por quê? Porque a insulina está alta. Para o glucagon fazer essa junção, a insulina tem que estar baixa, porque as células betas têm que estar inibidas. Mas no paciente diabético, o pâncreas tenta compensar a resistência que ele tem à insulina, aumentando cada vez mais a produção de insulina. E aí eu não tenho quebra dos triacilgliceróis. O paciente se torna um paciente obeso por conta disso. E aí quando eu vejo um paciente obeso que tenta entender, vamos entender mais ou menos aqui o metabolismo de um paciente obeso. Ele tem que quebrar os triacilgliceróis. Então, para isso, ele tem que aumentar a glucagon e inibir a insulina. Só que quando ele já está obeso, ele vai fazer alguma quebra de triacilgliceróis quando ele deixa de ingerir carboidratos. Porque se ele continua ingerindo carboidratos, eu continuo aumentando a insulina. Né? Então é muito difícil e nós não podemos parar de comer os carboidratos. Não dá para parar de comer os carboidratos. Só que toda vez que esse indivíduo se alimenta, ele está quebrando carboidratos e não vai quebrar seus triacilgliceróis. E aí isso vira um ciclo vicioso. Sempre ocorre, então, o aumento daquele tecido adiposo nesse paciente. Ele tem que fazer uma dieta para que ele emagreça com saúde. Ou então recorrer à cirurgia, tratamento medicamentoso. Não é verdade? Mas deu para entender
por que que a maioria dos pacientes obesos é diabético também e a maioria dos pacientes diabéticos também é obeso. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não? É possível desenvolver diabetes por uso indevido da insulina? Por exemplo, assim, igual tem uma insulina liraglutida, pessoas que utilizam ela para emagrecimento, o uso dela, assim, pode causar uma diabetes? Eu acho que especificamente a liraglutida não. Se a gente estiver falando daquelas insulinas NPH, glargina, tudo bem. Agora, a liraglutida, eu acho que ela funciona mais como o glucagon do que como a insulina. É porque ela também, ela é para diabetes do tipo 2, mas também é tratado para Emagrecimento. emagrecimento, né? Obesidade Sim. de grau 2, se eu não me engano. Ela, Aí, pode falar. ela entraria mais aqui, ó, a liraglutida. Eu acho que ela se assemelha mais ao glucagon. Por quê? Quando eu aumento a liraglutida, eu aumento a quebra dos triacilgliceróis. E aí eles são degradados. É por isso que ela tem sido utilizada aí no emagrecimento também. E é cara, hein? Carérrima. Mas eu acho que ela funciona mais como o glucagon do que como a insulina propriamente dita, porque não tem motivo de entrar mais insulina nas células. Eu tenho que quebrar triacilgliceróis para o paciente poder emagrecer. Então, vou investigar isso para você depois, mas eu acho que ela funciona mais como glucagon. Eu acho que seria um melhor análogo possível para ela entrar nesse sistema é se parecendo com o glucagon. É porque houve essa pergunta para mim na farmácia e eu não soube responder, Mas, porque é uma dúvida, né, frequente, porque as pessoas que geralmente compram sabem que ela é um tipo de insulina, e fica aquela dúvida, mas será que se eu usar, eu não tenho, muita gente vai e pergunta, eu não tenho diabetes, será que eu aham. posso desenvolver, né? E ela hoje é muito utilizada para isso. A gente vende lá em farmácia principalmente para emagrecimento. Mas eu acho que ela não tem risco de desenvolver o diabetes, não. Não tem, não, de desenvolver essa resistência à insulina, não. Porque ela é parecida, não é igual. E eu acho que ela se assemelha mais ao glucagon no corpo do que a insulina, apesar de todo mundo tratá-la como insulina, né? A gente pode dar uma olhada na bula dela depois. Então, uma vez eu pesquisei também, tive essa curiosidade, e ele estava relacionado a alguma coisa de, ai meu Deus, ácidos, quebra de ácido graxo, não sei, não. Vamos dar uma Eu olhada nela. esqueci. Que eu Que acredito. também, que você tinha que fazer também exercício físico, porque ela sozinha também não era o suficientemente, entendeu? Sim. Olha aqui a bula do profissional, viu como é que é rápido acessar o bulário da Anvisa, meus amigos? Fica aí a dica para vocês. Liraglutida é o nome do princípio ativo. Resultados de eficácia, peso corporal, controle glicêmico. Vamos ver se a gente acha o mecanismo de ação. Está descrevendo só os testes clínicos, viram? Daqui a pouco a gente chega no final e não encontra. Liraglutida é um agonista do receptor do peptídeo glucagon, viu? Todo mundo fala que é insulina, mas ela não tem motivo para ser uma insulina, para colocar mais açúcar no interior da célula. Liraglutida é um agonista do receptor do peptídeo glucagon símile 1 humano, GLP-1, acilado.
com 97% de homologia na sequência de aminoácidos ao GLP-1 humano. Então você vai mandar essa amanhã lá na farmácia já para tirar uma onda com a galera, tá? Falar assim, eu faço farmácia e sou um excelente aluno. A Saxenda não é insulina, gente. A Saxenda é glucagon. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Aí você faz esse desenho aqui e explica para o pessoal, explica para o paciente. É por isso que eu suspeitei. O GLP-1 é um regulador fisiológico do apetite e do consumo de calorias. E o receptor de GLP-1 está presente em várias regiões do cérebro envolvidas na regulação do apetite. Os receptores de GLP-1 também são expressos em locais específicos no coração, na vasculatura sistêmica imune e em rins. Em modelos de camundongos, com a preveniu a progressão de placa aórtica e reduzir a inflamação na placa. Teve efeito benéfico nos lipídios plasmáticos. Não reduziu o tamanho de placas previamente estabelecidas. O mecanismo de ação em humanos é reduzir o peso corporal, principalmente através da perda de massa gorda. O peso corporal é reduzido devido à redução do consumo calórico. A liraglutida não aumenta o gasto energético em 24 horas. Então, tá vendo? Ela não tem nenhuma ação sobre carboidratos especificamente. E ela é específica para os triacilgliceróis. Aumenta a quebra de triacilgliceróis. Afeta os 4 principais componentes do apetite: plenitude, saciedade, fome e consumo prospectivo de alimento. Regula o apetite através do aumento da sensação de saciedade. Aumenta a saciedade, tá vendo? Reduz a sensação de fome e, consequentemente, reduz a ingestão alimentar. Estimula a secreção de insulina, reduz a secreção inapropriadamente alta de glucagon e melhora a função das células beta de forma dependente de glicose. Ó, melhora a função das células beta de forma dependente de glicose, o que resulta em redução da glicemia de jejum e pós-prandial. O mecanismo de redução da glicemia também envolve uma diminuição da velocidade do esvaziamento gástrico. Vai poder tirar uma onda lá amanhã agora, hein, Davidson? Agora, com certeza. É aqui, então, que a Saxenda e a Victoza entram, parecendo com o glucagon. E aí o fígado quebra glicogênio, libera a glicose para poder ser gasta, e também ocorre a quebra dos triacilgliceróis que estão lá armazenados no tecido adiposo em ácidos graxos que vão sendo liberados normalmente no sangue, lentamente no sangue. Por que a gente fala que essa gordura acumulada é proveniente dos carboidratos? Que o carboidrato que é absorvido nessa etapa aqui em excesso, ele é armazenado na forma de glicogênio e também armazenado na forma de lipídio. Esse lipídio que é absorvido na dieta, ele faz parte de outra categoria, é outro patamar. A digestão e absorção dos lipídios na dieta ocorrem no intestino delgado e os ácidos graxos liberados dos triacilgliceróis, que estão aqui dentro do intestino, são empacotados e distribuídos para os músculos e o tecido adiposo. Então, qual que é o processo de absorção de um lipídio da dieta, né? Quando você come aquela picanha, ou então um torresmo, que é bom demais, um toicinho de barriga. Essa gordura, com auxílio aqui dos sais biliares, né, ela é emulsificada, absorvida. Os sais biliares emulsificam as gorduras da dieta no intestino delgado, formando micelas mistas. Aí vem as enzimas, que são as lipases. Lipase? Por que esse nome, professor? Lipase? Ah, é porque quebra lipídio, né? É isso aí. As lipases intestinais degradam os triacilgliceróis. Então, vem os triacilgliceróis aqui do torresmo e da picanha. Eles são degradados e se tornam aqui ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos e outros produtos da degradação são absorvidos pela mucosa intestinal. Eles têm afinidade pela mucosa intestinal, que a mucosa, toda mucosa é apolar.
e são convertidos novamente em triacilgliceróis pelos enterócitos, que são as células aqui do intestino. Aí vem essa apolipoproteína C2 e ajuda a empacotar esses triacilgliceróis em estruturas esféricas chamadas de quilomicrons. Como estávamos comentando lá na aula passada de hematologia, por que tem que fazer o jejum? Por que você não pode comer uma feijoada e no outro dia fazer o exame de sangue? Ou poucas horas depois fazer o exame de sangue? Você tem que respeitar um jejum realmente de 8 horas ou 12 horas. Porque senão, no seu sangue vai ter tanto quilomicron, mas tanto quilomicron, que na hora que fizer a coleta, aí faz a centrifugação, tem aqui os elementos figurados do sangue aqui embaixo, bem vermelhinho, né? Aí aqui vai ter o soro do sangue, um pouquinho amarelinho. E aqui em cima vai ter uma nata de gordura que é puro quilomicron. Puro quilomicron. E isso vai interferir nas questões de volume, no tanto de amostra que eu vou pegar para poder fazer as análises, tá? Esses quilomicrons atrapalham a análise. E é por isso, então. E esses quilomicrons aí são rapidamente metabolizados, ó. Então, os triacilgliceróis são incorporados com colesterol e apolipoproteínas nos quilomicrons. Os quilomicrons movem-se pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea para os tecidos. Aí, quando ele chega num tecido, por exemplo, chega lá no coração, existem enzimas que são chamadas de lipase lipoproteica espalhadas. A lipase lipoproteica está espalhada no seu corpo inteiro. Em todos os seus capilares existe a lipase lipoproteica. Quando ela encontra o quilomicron, lá num capilar, a lipase lipoproteica ativada pela ApoC2, que é essa proteína que vai junto dos triacilgliceróis, ela converte os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Aí, quando ela converte o triacilglicerol em ácido graxo, ele está livre para entrar na célula e ser utilizado como fonte de energia, ou ele vai para o armazenamento lá no tecido adiposo. Tá? Se ele for utilizado como fonte de energia, ele vira CO2, que é o produto final, né, da degradação lá, antes da transformação do piruvato e ligação desse piruvato acetilcoenzimar, libera CO2, né? A gente viu isso também nas aulas passadas. E aí, quando essa acetilcoenzimar entra no ciclo de Krebs, produz o ATP. Os ácidos graxos são oxidados como combustíveis ou esterificados novamente para o armazenamento na pochete que a gente tem aqui na barriga. A minha cada dia cresce mais. Esse é o metabolismo dos quilomicrons. E eles são utilizados de forma muito rápida, eu poderia dizer. Porque o coração, que fica batendo o tempo todo... Vocês já comeram um coração de galinha no churrasco, né? Ele não tem aquelas gordurinhas lá em volta? Ali precisa de bastante ácido graxo no coração, porque ele produz energia o tempo todo. Não dá conta de ser só carboidrato. Imagine que o coração só usasse carboidratos para a produção de energia. Na hora que bate aquela fome lá, 4 horas da tarde, seu coração parava e você morria. Não ia ter jeito, não ia ter energia suficiente. Então o coração gasta bastante gordura. E a maioria da gordura que o coração gasta vem da gordura absorvida na dieta. Ou essa gordura que sai do tecido adiposo lentamente até chegar no coração. Tá? Mas o grande problema desse acúmulo está relacionado com o carboidrato ingerido em excesso. Porque aí o fígado sintetiza essas lipoproteínas também, né? E essa gordura é armazenada. Olha a estrutura molecular de um quilomicron. Apolipoproteínas são as proteínas de ligação aos lipídios, responsáveis pelo transporte de triacilgliceróis, fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol no sangue entre os órgãos. Faço questão de mostrar aqui para vocês essa junção entre
o metabolismo de carboidratos, e agora a gente faz aqui uma pequena introdução ao metabolismo dos lipídios, que nós veremos também mais adiante na disciplina. Então, não dá para esses triacilgliceróis serem transportados no sangue na forma livre e entupir todas as artérias. Então, o que o nosso corpo faz brilhantemente? Quem nos criou, já que nos criou desse jeito aí para resolver esse problema? É feita uma apolipoproteína. Então, a junção de proteínas que organizam esses triacilgliceróis de forma que eles fiquem armazenando o conteúdo apolar no seu interior e a parte polar voltada para o exterior. E aí, isso aqui se torna solúvel em água. A água vem aqui solvatando, interagindo com essas partes polares, eu consigo transportar esse trem no sangue. É um caminhão cheio de gordura. E agora eu consigo transportar no sangue. Se rompesse isso aqui, se cortasse no meio, entupia a artéria na hora. Tá? E elas carregam também colesterol, ésteres de colesterol, tal. As apolipoproteínas se combinam com os lipídios, tornando-se várias classes de lipoproteínas. VLDL, Very Low Density Lipoproteins, proteínas de densidade muito baixa. VHDL, são lipoproteínas de densidade muito alta. E também os famosos lá, LDL e HDL. Após serem absorvidos e transportados para as células musculares, que a gente também pode chamar de miócitos, né? Miócitos são células musculares. Ou as células do tecido adiposo, que vão armazenar esses triacilgliceróis, que nós podemos também chamar de adipócitos, estas moléculas podem ser utilizadas, então, como fonte de energia. Os triacilgliceróis são quebrados em ácidos graxos, e esses ácidos graxos são utilizados para gerar energia por um processo bioquímico chamado de... Muito bem, sei que você está atento à aula, acertou. Beta-oxidação. A responsável pela transformação de lipídios em energia é a mitocôndria. Todo esse processo acontece aqui dentro da nossa melhor amiga. A mitocôndria é a melhor amiga do homem. Sem ela não tinha jeito, cara. Lipídios precisam ser transportados, então, do citoplasma celular aqui para o interior da mitocôndria, para que eles possam ser metabolizados. Além disso, para que o processo ocorra, o ácido graxo precisa ser transformado na forma ativa, acilcoenzima A ou acetilcoenzima A. Então tem que pegar aquele ácido graxo grandão e transformar esses pequenos pedacinhos aqui, ó, em acetis, que vão se ligar à acetilcoenzima A. Aí ele entra no ciclo de Krebs normalmente, mas sempre esses pedaços. Tá? E é por isso que as gorduras são a melhor forma de armazenamento de energia possível e imaginável. Se a gente fosse teletransportado lá para trás na Idade das Cavernas, a gente ia dar graças por ter a gordura presente aqui na nossa pochete, porque lá era uma fome danada. Não se conseguia alimento como hoje, né? Tinha que caçar, tinha que correr perigo. Então, cada carboidrato que se consumia era armazenado para utilização posterior como fonte de energia. Então, num triacilglicerol, eu tenho o potencial energético de várias glicoses. A glicose, quando sofre a glicólise, ela gera 2 piruvatos, né? Só esse pequeno ácido graxo que eu fiz aqui agora, na forma de bastão aqui, deixa eu até colocar aqui o dupla OH, só aqui, numa molécula dessa, já é equivalente a 2 glicoses e meia. E tem uma vantagem. Armazenar triacilgliceróis não precisa da solvatação da água. Se a gente só armazenasse carboidrato, a gente ia precisar andar com uma caixa d'água, dentro de uma caixa d'água, né? Ou com uma caixa d'água na barriga,
Porque o açúcar precisa de água para solvatação, ele tem várias hidroxilas livres ali. Os triacilgliceróis não, eles são completamente empacotáveis. Então, num quilo de triacilglicerol presente no seu corpo, você tem o equivalente energético a 100 quilos de glicose. E é muito mais leve, porque não precisa da solvatação pela água. E é muito mais compacto. Então é a forma ideal de armazenar energia. E aí são formados então os corpos cetônicos. Só que na aula passada a gente viu como é que acontece no final da glicólise. O piruvato é oxidado com a perda de seu grupo carboxil na forma de CO2. É por causa disso que você expira CO2. Ok. A gente tem que fazer isso também com o ácido graxo, para que aquele esqueleto de 2 carbonos ali se torne uma acetilcoenzima A. Tá? Então, na glicólise, ó, o piruvato é oxidado com a perda de seu grupo carboxil na forma de CO2. Então, aqui está o piruvato. E isso vai gerar o grupo acetil da acetilcoenzima A. Então, ele vai deixar aqui um elétron dessa ligação, né, que vai ser perdido aqui, vai formar uma dupla com esse carbono de K. E essa dupla com esse carbono de K, eu fiz questão de mostrar passo a passo para vocês. Essa é a molécula do piruvato. Tem um OH aqui, claro. Mas vai perder, a enzima vai fazer com que ele perca esse hidrogênio. Perdeu o próton, então. Vou fazer o próton aqui do lado. Foi perdido. Ok. Esse elétron aqui a mais vai fazer uma ligação aqui com esse carbono. E essa ligação vai jogar, vai ser quebrada, né? Vai jogar esse elétron da ligação nesse outro carbono da carbonila, que aí vai fazer apenas uma ligação em vez de duas com esse carbono, né? Essa ligação dupla pula para cá e vai ficar uma carga negativa aqui nesse oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. Tudo isso aqui só acontece por quê? Porque quem no final fica com essa carga negativa é esse oxigênio da carbonila. E ele é muito estável. E esse grupo aqui é um ótimo grupo abandonador, porque ele vira o CO2. Então eu fiz ele passo a passo. Fiz ele errado aqui, porque não é polar, tá? É uma molécula apolar, mas eu quis dar essa ideia do passo a passo aqui e aqui. Ok. Depois essa carga negativa volta para o carbono que está aqui, e esse carbono acaba atacando esse enxofre. E aí, isso é que liga esse acetil à coenzima A. Esse R que eu coloquei aqui, é esse R aqui, ó. É esse radical aqui. Essa, então, é a acetilcoenzima A a partir do piruvato. É um esqueleto de 3 carbonos. Tá? Beleza. Seguindo. A beta-oxidação transfere o acetil de ácidos graxos para a coenzima A. Então, é meio que pular aquela etapa toda da glicólise que é feita no citoplasma, de fosforilar, vira glicose 6-fosfato, depois vira frutose bifosfato, depois vira gliceraldeído 3-fosfato, depois vira piruvato. E aí o piruvato se liga à acetilcoenzima A e vai para a mitocôndria, a acetilcoenzima A. Aqui não. O ácido graxo já está na mitocôndria, já foi transportado para o interior da mitocôndria. E aí é mais fácil. Porque esses grupamentozinhos agora de 2 carbonos do ácido graxo é que se tornarão aquela parte acetil da coenzima A que eu havia mostrado para vocês lá no interior da mitocôndria. Agora, numa molécula de ácido graxo, olha quantos eu tenho. Cada um desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui são
3 glicoses e meia, uma molécula só dessa. A beta-oxidação, então, é um processo que envolve sucessivas clivagens das moléculas de ácidos graxos, liberando sempre uma molécula de acetilcoenzima A cada ciclo. Tiolase é a enzima que catalisa essa reação. Cada acetilcoenzima A é encaminhada ao ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, como fonte de energia. E aí, meu amigo, o ciclo de Krebs fica funcionando na alta, depois que esses ácidos graxos chegam até a mitocôndria. Esse ciclo de Krebs funcionando na alta produz bastante quem? NADH e FADH2. E aí, eles são as baterias. Pegam esses elétrons, levam para a cadeia de transporte de elétrons, os elétrons sendo transportados ali, passando, se ligando às estruturas internas das proteínas da cadeia de transporte de elétrons, e também a coenzima Q, não se esqueçam da coenzima Q, que vimos na aula passada. Esses elétrons transitando produzem energia, que é utilizada para bombear prótons do espaço intermembrana, do interior da mitocôndria para o espaço intermembrana, gerando um gradiente para o transporte desses prótons, que acaba por girar as pás da proteína ATP sintase, produzindo energia. Esse é o segredo da vida. É por isso que a vida existe nesse mundo. Ok? Então, deu para entender por que o paciente, os ácidos graxos, são muito mais energéticos. E por que o paciente que é diabético estará quebrando esses ácidos graxos? Porque ele vive uma situação paradoxal em que, por mais que haja bastante glicose no sangue, essa glicose não entra nas células. Então eu terei que mobilizar ácidos graxos para todas as minhas células. Esse ácido graxo entrará na célula, será transportado para o interior da mitocôndria e será utilizado como fonte de energia. Por quê? Porque a glicose não está chegando. Eu desenvolvi uma resistência à insulina, o paciente desenvolveu uma resistência à insulina e não consigo mais fazer com que a glicose entre na célula. O meu transportador de glicose não funciona adequadamente. Tá? É por isso, então, que o paciente acaba produzindo os corpos cetônicos. Porque chega uma hora, meus caros, que fica saturado, né? Não temos carboidrato. O negócio vai ser produzir energia sim. Eu vou gastar quase que todos os meus coenzima A para ligar aos acetil. Eu preciso regenerar esse coenzima A para poder continuar produzindo energia no ciclo de Krebs, para poder continuar mandando esses acetil lá para o ciclo de Krebs. Né? Então, isso cria um problema. Quando esses ácidos graxos passam a ser degradados pela beta-oxidação, produz bastante acetilcoenzima A. E aí ele vem aqui e fica participando do ciclo do ácido cítrico, né? Que é o ciclo de Krebs. Mas aí eu preciso regenerar o coenzima A, porque todos os meus coenzimais estão ocupados. Quando eu regenero esse coenzima A, para regenerar esse coenzima A, eu produzo acetona, d-beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Formo os corpos cetônicos. Mas meu coenzima A estará disponível para se ligar a novos acetis e entrar novamente no ciclo do ácido cítrico. Lembra que a gente tinha falado de anabolismo, que é a construção de novas moléculas? O oxaloacetato, que participa do ciclo do ácido cítrico, pode ser utilizado no que a gente chama de gliconeogênese, síntese de novas moléculas de glicose. E aí essa glicose é mandada pelo paciente em jejum ou pelo paciente diabético, é exportada como combustível para o cérebro e outros tecidos, principalmente sistema imune.
Esses corpos cetônicos produzidos aqui, que são acetoacetato e o D-beta-hidroxibutirato, também são exportados como fonte de energia para o coração, o músculo esquelético, o rim e o cérebro. Você é mais forte do que você imagina. Você consegue ficar sem comer bastante tempo, justamente devido a esse mecanismo. Você consegue, se for chamado lá para o No Limite, concorrer ao prêmio, porque você irá ligar a chave da beta-oxidação de carboidratos. E o paciente diabético, que apesar de não estar de jejum, está numa situação de jejum paradoxal, porque ele tem bastante glicose no sangue, mas mesmo assim está fazendo beta-oxidação, porque essa glicose não está entrando nas células. Ela está totalmente acumulada na corrente sanguínea. A glicemia altíssima. Tá? Tem que ligar a chave da beta-oxidação e ocorre a produção desses corpos cetônicos. E tem um probleminha na produção desses corpos cetônicos. No diabetes não tratado e no jejum prolongado, ocorre uma desaceleração do ciclo do ácido cítrico devido ao consumo do oxalacetato na gluconeogênese. Então, o oxalacetato sai daqui e vai se tornar novas moléculas de glicose, porque o cérebro funciona majoritariamente com glicose. E aí dá uma desacelerada aqui no ciclo do ácido cítrico, aumentando então a necessidade de conversão de acetilcoenzima A em acetoacetato. A coenzima A liberada permite a beta-oxidação contínua de ácidos graxos. Então, beleza, para regenerar, eu tenho que transformar isso nesses corpos cetônicos. O acetil que está ligado aqui à coenzima A. E ela liberada permite que a beta-oxidação continue. Tecidos extrahepáticos utilizam os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, outros tecidos, além do fígado, também utilizarão esses corpos cetônicos como fonte de energia. Mas e se eu tiver muitos corpos cetônicos? Níveis elevados de acetoacetato e o D-beta-hidroxibutirato no sangue diminuem o pH sanguíneo, podendo levar à acidose metabólica. A acidose extrema pode levar ao coma e, em alguns casos, à morte. Então, o problema do diabetes não controlado é a acidose metabólica. Por quê? Fiz toda essa caminhada para mostrar para vocês por que o paciente diabético pode ter acidose metabólica. Que apesar de ter bastante glicose no sangue, essa glicose não entra nas células. É necessário que o organismo lance mão da beta-oxidação para produzir energia. E aí, quando eu degrado meus ácidos graxos para regenerar o ciclo da beta-oxidação que tem que acontecer para produzir energia, eu produzo também acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Produzidos em larga escala, eles provocam acidose metabólica. E aí é náusea, vômito, enjoo, cansaço, prostração, vários sintomas que podem ser confundidos também com depressão e intoxicações alimentares por causa do vômito, e prejudica demais a vida dos nossos pacientes. Então é algo que você tem que notar. E agora você sabe, bioquimicamente, de onde vêm esses sinais clínicos que você observa no paciente. Tá? Então, essas são ótimas ferramentas para exercitar o seu raciocínio clínico. O ponto em comum de todos os tipos de diabetes é o que a gente chama de hiperglicemia, né? Só que antes dessa hiperglicemia, teve uma hiperinsulinemia, né? Para o paciente ter desenvolvido aí a resistência à insulina. Com o tempo, a hiperglicemia não tratada pode levar a diversas complicações. Essa alta taxa de açúcar no sangue pode levar a nefropatia, retinopatia,
e neuropatia. No diabetes mellitus tipo 1, 99% dos casos consistem em doença autoimune. Então, o próprio corpo ataca as células beta-pancreáticas. Essa é a etiopatogenia do diabetes mellitus tipo 1. Quando não tratado, é frequentemente associado à cetose. E agora você sabe bioquimicamente como surge o sinal clínico cetose. A diabetes mellitus tipo 1 ocorre, ou diabetes mellitus tipo 1 ocorre predominantemente em jovens. Todas as doenças autoimunes ocorrem predominantemente em jovens. Na doença, a insulina circulante é inexistente ou em baixa concentração. E quem é que está elevado? O glucagon plasmático. Geralmente essa pessoa é bem magrinha, porque tem bastante glucagon e pouca insulina. Isso é a condição ideal para quê? Quebrar triacilgliceróis. Utilizar ácidos graxos como fonte de energia. E essa utilização de ácidos graxos como fonte de energia gera o quê? Cetose. É o que você já viu na aula hoje. Ok? Então, quando você entende a etiopatogenia do diabetes mellitus tipo 1, você também está revisando isso que nós vimos aqui. A beta-oxidação, isso que nós vimos aqui atrás, no que diz respeito à concentração de insulina e glucagon no sangue. Tá? Então, vale a pena entender a etiopatogenia dessas doenças para acabar fixando o conteúdo de bioquímica clínica. E o diabetes mellitus tipo 2? Ele, por sua vez, compreende um conjunto de distúrbios que apresentam em comum a presença de hiperglicemia e graus variados de complicações crônicas. É mais comum, principalmente em pessoas com mais de 40 anos. Isso perfaz 90% de todos os casos. E é frequente sua associação com a obesidade e distúrbios do metabolismo lipídico. A resistência à insulina é o mecanismo etiopatogênico primário dessa doença, levando ao estado paradoxal de hiperinsulinemia e hiperglicemia. Então, esse paciente aí, que eu disse que tem uma grande quantidade de glicose no sangue, ele também tem uma grande quantidade de insulina no sangue. O pâncreas tenta compensar essa resistência à insulina, sintetizando mais insulina, cada vez mais insulina. Mas não adianta, porque ela não é capaz de sensibilizar os transportadores de glicose nas membranas plasmáticas das células. E aí adquire-se essa condição paradoxal em que eu tenho bastante insulina, bastante açúcar e nada de insulina entrando nas células. Pois não? Alguém tem alguma dúvida? Vamos voltar aqui então. Qual que é o mecanismo de ação da insulina? O receptor de insulina é de natureza proteica. A ligação da insulina ao seu receptor no transportador provoca uma mudança conformacional em suas subunidades, tornando-o apto ao transporte transmembrana de glicose. Então, o receptor está lá na membrana da célula, a insulina se liga a ele e ele se torna apto a transportar a glicose da corrente sanguínea para o interior da célula. Tá? E aí ocorrem todas aquelas transformações na molécula de glicose. E o diabetes mellitus gestacional? Ele é definido como uma intolerância à glicose que surge na gravidez, geralmente no terceiro trimestre da gravidez. Existe associação entre o diabetes mellitus gestacional e a elevada incidência de mortalidade neonatal. Então é um perigo para o feto. Deve-se ficar de olho nas nossas gestantes. A hiperglicemia materna leva o feto a secretar mais insulina, modificando seu crescimento. Então, os bebês passam por esse fenômeno aí de macrosomia, eles crescem mais.
Após o parto, a mãe retorna aos valores glicêmicos normais. Os fatores de risco envolvendo aí o diabetes mellitus gestacional são obesidade e idade avançada. Então já tem que existir algum descontrole na paciente para que ela tenha uma predisposição a desenvolver o diabetes mellitus gestacional. E não se engane, existem diabetes mellitus até emocional, sabiam? Que podem surgir nos nossos pacientes quando eles têm uma grande perda na família, passam por alguma situação traumatizante. Isso também pode desencadear o diabetes. Tá? Qual que é o teste clínico que vocês orientarão ou farão quando estiverem trabalhando nas análises clínicas? Teste oral de tolerância à glicose. Esse é o teste utilizado para detectar, para fazer o diagnóstico do diabetes. Para indivíduos com glicemia de jejum limítrofes ou alteradas, então depois de acordar, quando quando testa a glicemia de jejum e ela estiver perto do limite, ali perto do 100 ou um pouco alteradas, um pouco acima de 100, esse teste deve ser aplicado com o intuito de classificá-los ou não como diabéticos. Então, só a verificação da glicemia de jejum com aqueles aparelhos indicadores não é garantido. Tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose. Ele também é indicado para a avaliação de pacientes com nefropatia, retinopatia ou neuropatia. Lembra que nós falamos que o diabetes não controlado pode causar nefropatia, retinopatia e neuropatia? Você vai guardar que o diabetes causa isso? Por quê? Porque são as mesmas indicações para o teste oral de tolerância à glicose. Então, o teste oral de tolerância à glicose é indicado para isso, por quê? Porque você simplesmente quer verificar se essa nefropatia, a retinopatia ou a neuropatia decorrem de um diabetes mellitus não diagnosticado, que perdura há tempos. Simplesmente isso. Então, agora fica fixo que o diabetes mellitus não controlado pode causar nefropatia, retinopatia e neuropatias. E essas são justamente as indicações para a utilização do teste oral de tolerância à glicose. Se o indivíduo apresenta algum desses problemas, o primeiro teste feito é esse, o teste oral de tolerância à glicose, porque pode se tratar de um diabetes mellitus não controlado e não diagnosticado. Por quê? Porque esses componentes aqui, essas doenças, não são explicadas de nenhuma outra forma e com nível de glicose de jejum normal. E aí, mesmo no jejum, quando está normal, pode ser que aquele paciente, quando se alimenta, tenha uma glicemia muito alta. E aí faz o teste oral de tolerância à glicose para verificar esse diabetes. Tá? Cuidados prévios. Quais são os cuidados aí para o teste oral de tolerância à glicose? Interrupção de medicamentos que alterem a glicemia, diuréticos, anticoncepcionais, glicocorticoides e fenitoína. Então, o paciente não pode tomar esses medicamentos antes desse teste. Ele tem que interromper. Por quê? Se eles alteram aí o metabolismo, eles alteram o volume de sangue disponível. Então, alguém que toma diuréticos, por exemplo, vai ter um volume de sangue menor no corpo. E aí esse volume de sangue menor altera a absorção dessa glicose, altera a distribuição da glicose, altera a concentração de glicose no sangue. Porque com menos sangue e mais glicose, a glicemia vai lá em cima. Então o paciente tem que fazer a interrupção do uso desses medicamentos para poder fazer o teste oral de tolerância à glicose. 3 dias antes do teste, ele tem que fazer atividade física normal, se é que ele faz, e a ingestão de no mínimo 150 gramas de carboidratos por dia, que é o que se aconselha numa dieta normal.
O paciente também não pode estar com doença aguda. Nós sabemos que o sistema imune é nutrido quase que exclusivamente de glicose. Então, se ele tem uma doença aguda, os glóbulos brancos estão consumindo glicose. E isso pode também interferir no teste. Ok? Realização do teste. Então, primeiro o paciente fica num jejum de 8 a 10 horas. É retirada uma alíquota de sangue para avaliar a glicemia. Em seguida, o paciente ingere uma solução contendo 75 gramas de glicose anidra, dissolvidos em 300 ml de água. É muito doce. Eu nunca fiz, mas eu já trabalhei com glicose anidra, a gente usava para fazer meio de cultura, e a glicose é doce, viu? É doce demais. 75 gramas, então, em 300 ml de água, deve ser muito doce. A partir daí, começa-se a contar o tempo. Então, beleza. De jejum, tirou uma alíquota de sangue, depois bebe a solução contendo a glicose, e aí espera o tempo passar. 2 horas depois, tira uma outra alíquota de sangue, com a mesma finalidade da primeira, que é verificar a taxa de glicose no sangue. O tempo de 2 horas é considerado o mais significativo em termos de determinar se o indivíduo possui alterações na tolerância à glicose. Observação. Ainda se adota a curva glicêmica clássica, com retirada das amostras de sangue de 30, 60 e 120 minutos. Nós já havíamos comentado sobre isso. Após a ingestão da glicose. 2 pontos, incluindo o ponto de 120 minutos, com glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro, já é diagnosticado com diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes, qualquer um dos critérios, sendo medidas de glicemia ao acaso, maior que 200, essas glicemias elevadas já podem causar sinais e sintomas agudos. Pois não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, mesmo naquele equipamento em que é medido, se a glicemia estiver maior que 200, a Sociedade Brasileira de Diabetes... Pois não, Rogério? Pode falar. A Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes já qualificam o indivíduo como diabético. Essas glicemias elevadas já podem causar sinais e sintomas agudos. Um teste oral de tolerância à glicose repetido, apresentando pontos de 2 horas, 120 ou 120 minutos, né? 2 horas, maior ou igual a 200 mg por decilitro, também já é característico lá e diagnosticado como diabetes. E uma glicemia de jejum de 8 horas maior que 126 mg por decilitro. Então, se tiver 2 desses pontos, já dá para diagnosticar o indivíduo como diabético. E o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional, que nós comentamos durante a aula hoje. Deve ser feito o teste de rastreamento entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez. Aí é submetido uma carga oral de 50 mg de glicose. É menor do que o teste oral de tolerância à glicose. Com determinação da glicemia após 1 hora. Se o valor tiver maior que 140 mg por decilitro, encaminha a paciente para o teste oral de tolerância à glicose para grávidas, que são 100 mg de glicose anidra e tempo de verificação de 3 horas. Entenderam? Então é assim que funciona. Como a grávida tem uma quantidade maior de sangue circulante devido à criança e tudo mais, ela precisa usar mais açúcar nessa segunda etapa. Mas primeiro é feita uma triagem com menos glicose, para prejudicar o mínimo possível aquele bebê. E vocês também já ouviram falar da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada também é utilizada como o acompanhamento dos nossos pacientes diabéticos. E é muito importante. Talvez você na farmácia receba algum paciente com esses exames pedindo para que você interprete. E aqui eu vou explicar para você como é que interpreta esse exame da hemoglobina glicada.
A hemoglobina, lá na hematologia, nós vimos que é a proteína que carrega o oxigênio, certo? E ela está dentro das hemácias. A glicação é uma adição não enzimática de um resíduo de açúcar a grupos amino de proteínas. Então, aquela hemoglobina lá de dentro da hemácia, ela pode ser glicada por ter tanta hemácia ali, tanta glicose no sangue, numa situação de hiperglicemia, a hemoglobina que está lá dentro da hemácia acaba se ligando às glicoses presentes. Seus grupamentos amino se ligam à glicose. E aí, isso pode ser medido no exame de sangue também. Só que as hemácias, como nós vimos lá na hematologia, têm uma meia-vida, tem um tempo de vida de 120 dias. Então, elas sobrevivem aí por, em média, 3 meses. O teste da hemoglobina glicada, então, pode pegar essas hemácias lá de 3 meses atrás. E se essas hemácias, nesse intervalo de 3 meses, estiverem muito glicadas, isso significa que o paciente passou por episódios de hiperglicemia. Então, esse é o motivo desse teste. O paciente agora não tem como ter uma vida desregrada, e aí quando ele vai fazer o acompanhamento com o farmacêutico na farmácia ou com o seu médico endocrinologista, fazer um regime de 3 dias e aí ficar normal quanto à glicemia. Porque a hemoglobina glicada pega a situação de até 3 meses antes, devido à quantidade de dias que uma hemácia pode sobreviver. Então, essa medida é útil no monitoramento de longo prazo, fornecendo um índice retrospectivo de glicose plasmática. A dosagem da hemoglobina glicada A1C é uma avaliação da média da glicemia plasmática dos últimos 3 meses, sendo que 50% do valor desta se refere ao último mês. Sobrevida dos eritrócitos no sangue, aqui está errado, é de 120 dias. Um pedido de glicemia deve ser sempre acompanhado pela hemoglobina glicada, pois após 8 horas de jejum, pode acontecer da glicemia se tornar normal, mesmo em paciente diabético. Então, existem pacientes diabéticos que têm uma glicemia de jejum normal. E aí podem apresentar lá na frente a nefropatia, a retinopatia e a neuropatia. Tá? Então, é importante, né, também fazer um check-up anual, pelo menos, contendo esse teste aqui de hemoglobina glicada. Você pode sugerir isso aos seus pacientes, ok? A interpretação da hemoglobina glicada A1C depende da meia-vida das hemácias. Como eu disse, 3 meses. Pacientes com anemia hemolítica ou hemorragia recente apresentarão valores altos ou baixos. Explique. Se o paciente tiver uma anemia hemolítica ou uma hemorragia recente, e aqui eu faço um link lá com a nossa hematologia, que nós estamos estudando as anemias, certamente a hemoglobina glicada do paciente será bem baixa. Por quê? A anemia hemolítica, que é a destruição das hemácias, vai fazer com que essa hemoglobina seja liberada no sangue e encaminhada lá para a bile, por exemplo. E se o paciente perdeu o sangue? Ele perdeu as possíveis hemácias que têm hemoglobinas que poderiam estar glicadas. Então, a hemoglobina glicada do paciente será baixa também. É uma típica questão de prova que envolve raciocínio clínico. É isso que eu quero cobrar de vocês. O decoreba lá de glicólise, de beta-oxidação, não. Mas esse raciocínio aqui, eu espero que você acerte. Eu estou te mostrando aqui já durante a aula. Então, por favor, fique atento. Certas hemoglobinopatias. Nós falamos da anemia falciforme. Existem outras talassemias, que são hemoglobinas anormais, que também provocam mudanças
nesse exame de hemoglobina glicada. Então, hemoglobinas anormais como a falciforme, elas fornecem valores confiáveis. Você imagina que a anemia falciforme fornece valores confiáveis? Eu acho que não. Por quê? Porque a meia-vida, o tempo de vida dessa hemácia não é 120 dias. A hemácia fica totalmente desconfigurada. Ela será degradada muito mais rapidamente. Então, nesse paciente que possui hemoglobinopatias, não dá para usar o teste de hemoglobina glicada de forma normal. Você precisa adaptar esse teste. Ok? Raciocínio. Isso indica que você realmente estudou quando faz essas associações numa questão dessa, que envolve o que a gente está estudando em hematologia, que envolve o que a gente está estudando em bioquímica clínica. Ok? Fiquem espertos com essa aqui. E ainda existe a frutosamina. A frutosamina é formada pela glicação de proteínas plasmáticas, sendo o principal componente a albumina. Então, quando a albumina fica ligada aí à glicose, a gente faz aí a frutosamina, o teste de frutosamina. O nome não está relacionado à frutose, tá? Por mais que se chame frutosamina, não está relacionado à frutose. Como a meia-vida das hemácias é de quantos dias? Já gravaram aí? A meia-vida é de 60 dias, né? Porque elas sobrevivem 120 dias. É bem maior do que a da albumina. A albumina é mais ou menos 20 dias. A frutosamina reflete a média das glicemias por um período bem mais curto. Então, por exemplo, nesse paciente que tem anemia falciforme, eu consigo medir a frutosamina, que não vai ser 3 meses, que nem na hemoglobina glicada, mas já é uma forma mais confiável do que a hemoglobina glicada para acompanhar a glicemia do paciente. A frutosamina é um ótimo teste para casos em que a hemoglobina glicada pode fornecer valores falsos. Então, na paciente que tem menorreia, no paciente que teve hemorragia, no paciente que tem alguma anemia, qualquer anemia, eu posso indicar o teste frutosamina para investigação aí dos níveis de glicemia nos últimos 20 dias. Porque a glicose ligada à albumina, que tem uma meia-vida menor, que é de 20 dias aí, que é de 10 dias, ela também fornece informações sobre a glicemia do paciente. Proteinúria. Aqui eu junto 2 palavras, proteínas e urina, né? Então, o que é proteinúria? A descoberta de proteínas na urina. O indivíduo com diabetes mellitus apresenta um risco de desenvolver doença renal. Nós temos falado disso, né? Nefropatia. No indivíduo diabético, a nefropatia diabética. Esta condição é uma complicação crônica do diabetes. Então ela aparece só com o diabetes mellitus não controlado e depois de bastante tempo. Ela precede a nefropatia, um período de aumento da excreção urinária de albumina, não detectada por métodos de rotina. Então, aqueles néfrons que estão lá nos rins são danificados. Ao serem danificados, eles já não conseguem mais filtrar corretamente a urina. A albumina presente no sangue acaba indo para a urina. A albumina, que é uma proteína, a proteína mais abundante do sangue, tão eficiente para distribuir aminoácidos para o corpo inteiro, carrega fármacos, carrega hormônios, carrega ácidos graxos. Eu não quero perder a albumina nunca na urina. Mas se eu percebo proteinúria, isso pode indicar um diabetes mellitus não controlado. O controle glicêmico rigoroso retarda e até mesmo evita a progressão da nefropatia. E um controle glicêmico rigoroso desde o início da doença pode até impedir que o paciente adquira essa característica de nefropatia durante a sua vida, ok?
A cetoacidose diabética, também já comentamos sobre ela hoje, é uma das complicações. Trata-se de uma emergência médica com uma taxa de mortalidade um pouco menor do que 5%, mas existem óbitos devido à cetoacidose diabética. O aparecimento de cetoacidose diabética é frequentemente precedido por 1 ou mais dias de poliúria, o paciente urina muito, fadiga, náuseas, vômitos e torpor mental. O paciente idoso passa a apresentar esses sintomas, a família confunde, acha que é depressão, que podem evoluir para coma. Achados laboratoriais incluem glicemia maior que 250 mg por decilitro e acidose com pH sanguíneo menor que 7,3. A conduta terapêutica tem por objetivo restaurar a volemia, que é o volume de sangue, que foi diminuído devido a quem? A poliúria. Então, primeiro eu preciso restaurar a volemia. E a queda da glicemia a níveis aceitáveis e correção dos distúrbios eletrolíticos, porque perdeu eletrólitos junto da urina. Não é verdade? Para a ressuscitação volêmica, você pode indicar, né, ou será feito uma infusão de soro, 1.000 ml por hora, né, 1 litro por hora. Para o controle glicêmico, insulina na dose de 0,1 unidades internacionais por quilograma por hora. É a dose inicial de insulina regular de 0,4 unidades internacionais por quilo. Deve ser administrada metade em subcutânea e metade endovenosa. É o único caso, né, em que a insulina é aplicada endovenosa. Sempre oriente seus pacientes ao fazer a dispensação de insulina. É subcutânea. Tem paciente que vai usar pela primeira vez, chega em casa, o filho foi comprar, o médico prescreveu, não falou como é que usa, ninguém sabe do que se trata, nem abre um vídeo no YouTube para ver como é que é. Já sai aplicando na veia, tá? Não se esqueça de orientar os pacientes quanto a isso. Quando a glicemia é atingir 250 mg por decilitro, adiciona-se então o soro glicosado para a prevenção da hipoglicemia. Então, nesse paciente que está passando por esse problema e tem essas doses exógenas de insulina administradas, depois de controlado o processo, é que se adiciona o soro glicosado apenas para prevenir a hipoglicemia, que é também pior do que a hiperglicemia, né? Porque a hipoglicemia, sim, é óbito na certa, se não tratada. Distúrbios em vias de poliol-sorbitol. Em certos tecidos nervosos, tecido cristalino dos olhos, vasos sanguíneos e nos rins, a hiperglicemia leva a aumento da glicose intracelular, que é então metabolizada, se tornando aí o sorbitol, que a gente também pode chamar de poliol, e também em frutose. Então, a hiperglicemia é tanta que mesmo assim a glicose entra, por questões de equilíbrio químico, de concentração. A dose é tão grande que mesmo assim ela entra para a célula. E aí lá dentro dessas células a glicose é metabolizada, no sorbitol ou em frutose. Níveis elevados do sorbitol e frutose levam a uma osmolaridade intracelular elevada, com influxo de água. Isso é que promove a retinopatia, isso é que promove a nefropatia, isso é que promove os problemas relacionados com a neuropatia também. Tanta glicose, mas muita glicose. Mesmo assim ela entra na célula, por questões de equilíbrio. E lá dentro ela é metabolizada. A sorbitol ou frutose. Isso aí modifica a condição osmótica daquela célula. Muita água entra, porque fica mais concentrado no interior da célula. E isso danifica as células.
retinopatia, nefropatia e neuropatia. Está explicado para vocês, então, clinicamente, pelas vias aí do poliol-sorbitol, como que existem esses problemas nos nossos pacientes. Por que que o indivíduo tem danos que podem levar até a cegueira devido ao diabetes não controlado. Tá? Tem danos cerebrais, tem danos renais. E no que diz respeito às extremidades do corpo, né? Perda e amputação de membros. Isso também acontece nos vasos sanguíneos. Falou? Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês, meus amigos. Vimos tudo sobre o diabetes hoje. Falei bastante nessa aula, né? Falei bem rápido. Fala, Daniel. Não, sem dúvida, professor. Mais uma aula aí. Boa. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, ficamos assim então. Me bateu uma fome, cara, agora. Eu estou justamente naquela hora em que diminui a glicemia, aumenta glucagon e diminui a insulina. Então, o que está acontecendo agora? O meu corpo está acionando a beta-oxidação de ácidos graxos. Mas isso demora um tempo. É por isso que a gente não emagrece rápido. A gente demora para emagrecer. E aí, até ativar a beta-oxidação, que é quem vai levar energia lá para as células, e eu parar de sentir essa fome, demora um tempinho. É nessa hora que, se você comer, você está engordando. Porque é mais açúcar. Com a beta-oxidação funcionando, mais açúcar. O que o fígado faz? Sintetiza mais lipídio para armazenar. E esse negócio que a gente vê aí de fazer 5 refeições por dia também contribui positivamente para você engordar. O ideal é passar um pouco de fome mesmo. Essa fome, enquanto você está normalmente, né, trabalhando, você está quebrando seus lipídios. E é aí que a gente emagrece. Tá? Então, esse seria o caso do jejum intermitente, né, mestre? Exatamente, Rogério. Jejum intermitente. A melhor forma de emagrecer, a forma mais eficiente de emagrecer. É algo também que, quando estou em drogaria, converso isso bastante com os meus clientes, que são meus pacientes. Isso aí cria uma empatia muito grande com o farmacêutico, né? E você consegue ali fazer também outros serviços dentro da farmácia que estão relacionados com a saúde desse paciente. Hoje em dia, nós vendemos bem-estar. Então, por exemplo, uma avaliação de glicemia, de pressão arterial e de índice de massa corporal também são pagos. O cliente quer pagar por isso, por um bom atendimento, né? O cliente, por exemplo, se você tiver uma balança de bioimpedância, quem fizer estágio na Ultra Popular, agora se vocês quiserem fazer, a Ultra Popular já está cadastrada também como fornecedora de estágio para vocês, vai ver que na sala do farmacêutico lá tem uma balança de bioimpedância para fazer o teste com os clientes. Então esse cliente chega lá, ele quer saber o percentual de gordura dele, ele quer saber qual o índice de massa visceral que ele tem, de gordura visceral, quer dizer. E na aula aqui, nós vamos ver o que é essa gordura visceral. Nós veremos aí o que como é que ela participa do metabolismo, por que ela está envolvida na síndrome metabólica. Então, na aula de hoje, especialmente nesse setor da ultrapopular, que tem a balança de bioimpedância, etc., você terá todos os elementos para poder discutir isso com o seu paciente. Para falar para ele assim, olha, sua gordura visceral está alta. Qual que é o risco? Sua glicemia é 100. Isso já é, se você tiver de jejum, se o paciente foi lá de manhã e mediu e viu uma glicemia de 100, já está limítrofe. Você tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose. Isso nós aprendemos na aula de hoje, né? Então,
Esse é o cuidado que nós estamos vendendo atualmente nas drogarias. É o bem-estar do paciente, é para que ele nem sequer adoeça, tá? Então vocês têm que estar preparados para isso, para daqui a pouco fazerem os estágios e, mais adiante, entrarem no mercado farmacêutico com a gente também. Pois não, Rogério? Mas essa questão aí do jejum intermitente, ela acaba indo de encontro com algumas orientações que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Sim, e comer de 3 em 3 horas é a melhor receita para engordar bastante. Porque sempre você terá carboidrato, certo? E esse carboidrato pode estar até em excesso. É a hora que o seu corpo vai e transforma esse carboidrato em gordura. O fígado pega esse carboidrato em excesso e transforma em gordura para armazenar. E comendo de 3 em 3 horas, comendo sempre de 3 em 3 horas, você está sempre sintetizando mais gordura. É como se você estivesse acelerando o seu metabolismo. Poxa, o corpo pensa assim, caramba, ele come muito, deixa eu metabolizar tudo isso aqui. Só que não podemos desperdiçar nada. E aí sintetiza os triacilgliceróis e armazena no tecido adiposo. Fala, Davidson. Eu já ouvi falar também que, por exemplo, assim, quando a gente fica muito tempo sem comer, quando a gente come, o nosso corpo armazena, porque ele entende que, assim, a gente ficou um período muito tempo sem comer e que ele fica com medo da gente ficar sem comer de novo e por causa disso acaba armazenando. Por isso que, às vezes, deixar de ficar sem comer muito tempo é prejudicial. Pode existir, sim, um metabolismo que se altera quando o indivíduo passa por grandes fomes, né? Sempre. Beleza. Mas você fazendo o jejum intermitente, ele não é tão prolongado assim. Porque o jejum intermitente é uma situação normal, que já existiu no passado. A gente já lidava com esse tipo de jejum. Isso não foi uma situação assim que é o anormal. O homem não conseguia comer de 3 em 3 horas no tempo das cavernas. Sempre era um jejum. Era dias, né? Jejum intermitente de dias. Isso. Às vezes ele era de vários dias, mas o normal era ser todo dia de manhã comer. Todo dia de manhã comer alguma coisa. E às vezes a comida era só de manhã. Ou só à noite, né? Você vê os índios, por exemplo. Eles não comem todo de 3 em 3 horas. Eu já fui lá em Manaus, fui numa aldeia indígena. Tem hora certa de comer. Geralmente é de manhã. De manhã eles pegam lá, pescam, já acorda, vai pescar, aí faz todo o procedimento. Eu comi formiga lá, comi também uma larva que tem no coqueiro. Lá no meu Instagram tem até o vídeo disso. E isso aí tudo acontece de manhã. Esse cara, dali a pouco, sai para caçar. E aí ele só volta de noite para dormir. E assim vai. Então, o normal é comer mais ou menos ali uma vez por dia. Agora, tem jejum intermitente que a pessoa acostumou a tal ponto que ela fica 36 horas sem comer. E aí você vê o corpo dessa pessoa, a mulher, por exemplo, não tem nenhuma gordura, cara. Corpo escultural. Ela consegue manter. Tudo é questão de administrar aí o metabolismo, né? Mas isso que você falou tem relação com a realidade. Só que a gente não consegue ficar muito tempo, né? Uma semana sem comer, não dá. Então, mestre, seria essa questão mesmo. O organismo, ele tem essa capacidade de se adequar à sua necessidade até certo ponto. Seria isso? Exatamente. E o mais fácil é se adequar ao jejum intermitente. Porque ele não vai se adequar a uma alimentação de 3 em 3 horas e reduzir a síntese de lipídios. Ele não vai entender assim, ó, cara, o cara está comendo aqui de 3 em 3 horas, então não preciso sintetizar lipídio. Porque ele toda hora está se alimentando. Vamos parar de sintetizar lipídio? Não, ele não faz isso. Ele a todo momento quer sintetizar lipídios. Porque a memória metabólica que nós temos não conseguiu, essa memória metabólica não conseguiu ser apagada.
Então, o corpo não desperdiça nada, 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 nada. E aí ele acaba fazendo aí a síntese de mais lipídios conforme você se alimenta aí em períodos menores de tempo. Não tem jeito de driblar essa. Professor, Pois não? você falou que o caso de hipoglicemia é mais perigoso do que hiperglicemia. Isso. E se for o caso de gestação, também é mais perigoso hipoglicemia do que a diabetes gestacional, no caso? Sim, também. Porque a hipoglicemia ela é incompatível com a vida. O cérebro parou de funcionar, já era. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu numa república lá em Ouro Preto. Eu acho que nessa época eu era estudante, em Juiz de Fora. Fiquei sabendo. Um bicho bebeu demais, né? E aí passou mal, como alcoólico. Normal. Só que aí deram um chá de boldo para ele. Mas chá de boldo sem açúcar. Só pegaram o boldo, ferveram e deram para ele e deixaram ele dormindo e tal. E ele não resistiu. Porque o que você vai tomar... O que você não, né? Mas o que um alcoólatra ou uma pessoa que está em coma alcoólico vai tomar no hospital quando ele está em coma alcoólico? Insulina. Glicose. Glicose, desculpa. Viu? Então, a glicose... Ele não vai tomar chá de boldo. Ele não vai se hidratar com água. Por quê? Porque o principal da perda ali por urina que o álcool provoca é a perda da glicose. Não é a desidratação, não é os danos hepáticos que podem vir, que aí o chá de boldo protege. Não. O principal problema do coma alcoólico é a perda de glicose. Tanto que o paciente vai para o hospital tomar glicose. Então é por isso que a hipoglicemia é muito, 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 muito pior do que a hiperglicemia. Todas essas políticas de conscientização dos pacientes diabéticos para controlarem o diabetes é para quê? Para que eles não precisem chegar ao extremo de fazer uso de insulina exógena. Por quê? Nessa situação, aumentam as chances de hipoglicemia, de que o paciente use de forma errada aquela insulina, ou a insulina esteja contaminada, ou ele esqueça que já fez a aplicação e aplique novamente, aplique um volume inadequado. É muito fácil de uma pessoa leiga se confundir com aquelas seringas, né, colocando aqueles volumes de 32 unidades internacionais, 10, né? E aí ele esteja susceptível aí a um quadro de hipoglicemia, porque ele é incompatível com a vida de fato. Beleza? Ficamos assim por hoje então, meus amigos? Boa noite para vocês aí, até amanhã. Obrigado, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Falou, tamo junto, hein?